Olá a todos e todas, espero que todos estejam bem. Meu nome é Evelyn e hoje convido a todos vocês a conhecerem um pouco mais sobre o conceito potências e como este mesmo conceito se relaciona com cenas que pertencem à natureza, como por exemplo, este brócolis, este raio, o floco de neve, árvores, folhas das árvores, pavão e a estrela do mar. Eles se relacionam por meio de um conceito chamado geometria fractal. E essa geometria fractal, a gente consegue converter sequências infinitas, né, que se utilizam de números, em imagens, como por exemplo esta que eu estou apontando agora para vocês. Eu trouxe para vocês também esse artigo científico publicado pela BBC News Brasil, porque ele se refere principalmente a um grande pesquisador desta área, o Mandelbrot. O Mandelbrot, ele diz o seguinte: o que são fractais? Padrões matemáticos infinitos apelidados de impressão digital de Deus. E vai mais além ainda. A geometria fractal é um novo ramo da matemática, uma nova forma de encarar a ciência, que está permitindo explicar certos fenômenos de turbulência para os quais a geometria euclidiana e a física de Newton se mostram ineficazes. Então, os fractais são ferramentas, estão se tornando ferramentas importantes em diversas áreas do conhecimento, desde estudos sobre mudanças climáticas, a trajetória de meteoritos, até pesquisas sobre o câncer, ajudando a identificar o crescimento de células mutantes e a criação também de filmes de animação. Mandelbrot, ele vai mais além ainda. Ele diz o seguinte: onde antes só se enxergava caos, agora se enxerga uma geometria, a geometria dos fractais. Como, por exemplo, ele mesmo diz: as nuvens não são esferas, as montanhas não são cones, os litorais não são círculos e as cascas das árvores não são lisas, tampouco os raios se deslocam em linha reta. E escreve Mandelbrot. Aqui eu mostro para vocês, nessas três imagens, são sequências numéricas convertidas em imagem, ou seja, são números que nós podemos representar por meio de uma imagem. Neste caso, essa imagem que eu estou apontando agora para vocês é uma imagem de um pedaço de um programa, um algoritmo, né, para computador. Nessa seguinte imagem, eu tenho uma sequência numérica que representa o universo quântico. E acreditem, a terceira imagem, ela se refere a uma imagem fractal que foi utilizada no filme Retorno de Jedi. Acreditem, é um fractal representado aqui. Então, das sequências de imagens como estão definidas por regras muito simples, como por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 segmentos de reta. Para cada segmento de reta, eu vou de novo montar essa mesma figura aqui, né? Que é vamos chamar de acento circunflexo. Então, eu tenho um acento, o outro acento e assim por diante. Se originou, quantos mais segmentos de reta? Para cada segmento de reta, eu vou originar de novo um acento circunflexo e assim por diante. É claro que, mesmo tendo o melhor ferramenta de desenho, eu não consigo passar da 1, 2, 3, 4, 5, da quinta ou sexta versão, né? Porém, com computadores e programas mais avançados, o que acontece com os fractais? Eu consigo originar infinitamente para cada menor segmento de reta um novo acento circunflexo. Ou seja, estou começando a originar sequências numéricas que antes se representavam apenas por números, agora eu consigo representar também por meio de uma imagem. Não é isso? Por meio da geometria fractal. Então vamos lá. Ao meu primeiro exercício do caderno 1, ele se refere à geometria fractal.
Então, é um exercício adaptado de uma questão retirada do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E ele caiu em 2008. Vamos lá. Fractal, do latim fractus, fração, quebrado. Objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski é uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Então, o triângulo de Sierpinski nada mais é que também é um tapete, né, que se origina dessa sequência numérica. Vamos tentar entender como é feito, como é formada essa mesma sequência. Observe que, com base nesse desenho, podemos realizar algumas operações matemáticas com a utilização de potenciação. Calma, vamos tentar entender melhor ainda. Eu estou aqui nesse trecho aqui. Observe que, em cada figura seguinte do fractal, em cada triângulo escuro, temos 3 novos triângulos, que se subdividem regularmente, obtendo uma potência de base 3, correspondente ao número de triângulos representados. Complete a tabela escrevendo, em forma de potência, quantos triângulos haveria na figura 10 e a potência correspondente a este resultado. Então, é uma aplicação direta desse conceito chamado potência, que vai se converter numa sequência numérica, que vai se converter numa imagem, que é o fractal. Então, vamos lá. Na figura 1, ele diz o seguinte: quantidade de triângulos escuros, hein? Tem um triângulo escuro, portanto, 3 elevado a 0. Lembrando o seguinte: qualquer número ou letra elevado a 0 é sempre 1, é por definição, ok? Já na figura 2, triângulos escuros, eu tenho 1, 2, 3. Então, a minha intenção é sempre escrever na potência de base 3. 3 triângulos equivalem a qual tipo de potência? 3 elevado a 1. Na figura 2, na figura 3, eu vou ter quantos triângulos? 9 triângulos escuros, que representa qual tipo de potência? 3 elevado ao quadrado. Para quem esqueceu, não se preocupe. 3 elevado ao quadrado, eu tenho um expoente 2, e é ele que vai definir quantas vezes eu vou multiplicar aqui o 3. 2 vezes. 3 vezes 3, 9, o que se verifica na quantidade de triângulos escuros da figura, né? Que é o tapete de Sierpinski. Qual que é a intenção do exercício? Que vocês completem a sequência das figuras do 1 ao 10, utilizando as potências de base 3. E lembrando seguinte, eu tenho a figura 2 com 3 elevado a 1, a figura 3, 3 ao quadrado. Então, o que está acontecendo com o número da figura e o expoente? Talvez seja uma boa dica para vocês conseguirem já começar a escrever, a resolver este mesmo exercício. Aqui nessa tela, eu estou colocando para vocês apenas para que vocês se lembrem um pouco mais sobre as propriedades da potência. Esse trecho foi retirado do livro Matemática, Ensino Médio, da Kátia Smolly e da Maria Inês Diniz, tá? Onde é que, olha só, aqui nós podemos perceber que A elevado a 0 é igual a 1, não é? Como eu bem me referenciei na outra tela. Então, vamos lá, continuando. A atividade 5, ela é muito baseada no Você Sabia Que. A gente vai tentar entender como foi o desenvolvimento dessa multiplicação aqui do Você Sabia Que, para que a gente consiga aplicar na nossa atividade 5. Vamos lá. 3 ao quadrado vezes 12 elevado a menos 3 vezes 27 elevado a 1 vezes 2 elevado a sexta. Parece impossível, mas não é. O que nós temos que pensar? A gente vai decompor todos os números aí em números primos.
Por exemplo, o 3 já é número primo, porém o 12 não é. Então, a gente vai decompor em números primos o 12. Lembra como vocês faziam no fundamental? 12 e a barrinha e iam fazendo divisões sucessivamente pelos números primos? É esse método que nós vamos utilizar aqui. Então, 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Coloque no mesmo parênteses, porque é o mesmo número 12. Então, todo ele tem que ser elevado a menos 3. O 27, o mesmo processo. Se eu decompor o número 27 em números primos, vai originar 3 vezes 3 vezes 3, elevado a 1, vezes 2 elevado à sexta. Então, o que nós temos que pensar? Bom, esse menos 3 está grudado também a cada uma das partes do 12. Por exemplo, 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 3, 3 elevado a menos 3. Ok? Então, é esse mesmo processo que vai dando origem aqui a este fator. Ok? Seguinte, se nós lembrarmos aquela lâmina do livro da Katia Smolly, o que nós temos que perceber? Eu só posso somar expoentes com bases iguais. Então, por exemplo, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a menos 3, eu posso somar esses mesmos expoentes mantendo a mesma base. 3, olha só o que ele faz aqui embaixo. Perceberam? Então, ele vai ter 3 ao quadrado no final, que é 9. Tudo bem? É esse puxãozinho de orelha que eu preciso dar para vocês. Percebam como é feita essa decomposição aqui, tá? Não se preocupe, eu sei que eu estou na frente da explicação, porém, aí seria nesse momento que vocês, na sala de aula real, pediriam, professora, dá licença. E aí eu dou licença virtualmente para vocês. Então, eu tenho aqui a explicação do item A para vocês, ok? Decompus cada parte aqui dessa multiplicação em números primos, ok? A atividade 6 é o mesmo raciocínio. 2 elevado à quinta, 2 já é número primo. 10. Como é que a gente pode decompor o número 10 numa multiplicação que apenas tenha números primos? 20, o mesmo raciocínio. Aí aqui eu deixei uma dica para vocês, né? Talvez ajude a vocês a pensarem, a raciocinarem aí com relação à atividade 6. Então, vamos lá. Quais exercícios precisam ser entregues? Eu dividi por slide. Slide 6, atividade 1. Slide 8, a atividade 5. O slide 9, a atividade 6. Todas do caderno do aluno terceiro bimestre, páginas 6 e 7. Este mesmo caderno do aluno já está publicado a sua versão virtual no Google Sala de Aula de Matemática para a primeira série D. Ok? A entrega, 5 de setembro de 2020. Tá bem adiantado, tá bem mais para frente. Caso vocês tenham alguma dúvida, na semana do retorno, após a semana de descanso, a gente consegue sim marcar um plantão de dúvidas. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, por favor, me acionem, ok? Ou por um recadinho por e-mail, ou pelo Google Sala de Aula, ou pelas redes sociais. Tudo bem? Então, muito obrigada a todos vocês.